A neblina matinal se agarrava aos portões de ferro forjado do Colégio Bandeirantes, São Paulo, SP, enquanto Maia Silva descia do ônibus urbano, sua mochila de lona gasta pendurada em um dos ombros. O prestigioso internato se estendia à sua frente como uma fortaleza de tijolos vermelhos e janelas brilhantes, seus gramados bem cuidados, salpicados de alunos em uniforme azul marinho, social. Ela já havia passado por essa rotina antes: Manaus, AM, Recife, PE, Cuiabá, MT. Cada nova escola trazendo a mesma sensação de vazio no peito, a mesma construção cuidadosa de paredes ao redor de seu coração. Os passos de Maia ecoavam no caminho de paralelepípedos enquanto ela se dirigia ao prédio principal. As palavras de seu pai da noite anterior ainda ressoavam em seus ouvidos. Lembre-se, pequena guerreira, força não é sobre a tempestade que você pode criar. É sobre a calma que você consegue manter quando outros tentam te abalar. O Sr. Silva havia construído sua vida em torno dessa filosofia, ensinando disciplina e controle em sua pequena academia de artes marciais na periferia da cidade. A secretaria zumbia de atividade, enquanto Maia pegava sua grade de horários e a chave de seu armário. Dona Aurora, a secretária idosa, mal levantou os olhos de sua papelada ao entregar os documentos necessários. Armário 247, segundo andar. As aulas começam em 20 minutos. Seu tom sugeria que esta não era sua primeira interação com um aluno transferido no meio do semestre. A navegação pelos amplos corredores do Colégio Bandeirantes provou ser mais fácil do que o esperado. Os alunos se moviam em padrões previsíveis, suas conversas um murmúrio constante sobre festas de fim de semana e exames próximos. Maia encontrou seu armário aninhado entre um armário de troféus e um mural de avisos coberto de folhetos de vestibular, cursinho. Enquanto girava o dial prateado da combinação com facilidade praticada, ela percebeu uma mudança na pressão atmosférica ao seu redor. O corredor havia ficado mais silencioso. Vitória Albuquerque fez sua entrada como a realeza chegando à corte. Seus cabelos loiro-platinados caíam em ondas perfeitas sobre os ombros e seu uniforme azul marinho lhe caía como se tivesse sido feito sob medida para seu corpo. Atrás dela caminhavam duas companheiras constantes, Raquel, cujos cachos ruivos balançavam a cada passo, e Carolina, cujos olhos verdes e penetrantes pareciam catalogar cada detalhe de cada pessoa que passava. O trio se movia com a confiança daqueles que nunca haviam questionado seu lugar na hierarquia social. Maia manteve o foco na organização de seus livros didáticos, mas a visão periférica captou a aproximação de Vitória. Os saltos altos de grife da garota loira clicavam contra o chão polido em um ritmo constante que falava de absoluta certeza em sua própria importância. Quando ela finalmente parou diretamente ao lado do armário de Maia, o corredor caiu em completo silêncio. Ora, ora! A voz de Vitória carregava a modulação praticada de alguém acostumado a ser ouvido. Caloura! Ela se encostou no armário adjacente, estudando Maia com o interesse de uma predadora, avaliando uma presa em potencial. Não me lembro de ter visto você na orientação. Aluna transferida? Maia fechou seu armário com lentidão deliberada, então se virou para encarar Vitória diretamente. Seus olhos escuros encontraram os azuis pálidos da loira sem vacilar. Sim. A única palavra não carregava emoção, nem convite para mais conversa. Raquel deu uma risadinha por trás da mão, enquanto Carolina puxava o celular, o polegar pairando sobre a função da câmera. Ao redor delas, outros alunos haviam diminuído o passo, pressentindo o início do que havia se tornado o entretenimento diário de Vitória. Alguns meninos do último ano pararam perto do bebedouro, sorrindo de lado, enquanto antecipavam o espetáculo. Vitória inclinou a cabeça, estudando a expressão calma de Maia com interesse crescente. A maioria dos alunos novos,
ou se encolhia, ou tentava demais impressioná-la nos primeiros minutos de encontro. A quietude dessa garota era algo completamente diferente. Não é de muita conversa, né? Tudo bem. Eu prefiro ouvintes de qualquer forma. Ela se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Maia. Deixe-me explicar como as coisas funcionam aqui no Colégio Bandeirantes. Mas antes que Vitória pudesse continuar seu discurso, o sinal de alerta ecoou pelos corredores e Maia simplesmente se afastou. Nenhuma saída dramática, nenhuma palavra de despedida, apenas a confiança silenciosa de alguém que se recusava a ser arrastada para jogos que ela não havia escolhido jogar. Os lábios perfeitamente brilhantes de Vitória se entreabriram em surpresa, enquanto ela observava Maia desaparecer no fluxo de alunos que seguiam para a primeira aula. Raquel e Carolina trocaram olhares incertos. Não era assim que esses encontros geralmente aconteciam. A primeira aula de Maia era literatura avançada, ministrada pelo professor Carvalho em uma sala ensolarada, com vista para o pátio interno da escola. Ela escolheu um assento no canto de trás, perto das janelas, onde podia observar sem ser o centro das atenções. A rotina familiar de fazer anotações e ouvir proporcionava uma âncora confortável enquanto ela navegava em seu novo ambiente. 15 minutos após o início da discussão sobre sonetos shakespearianos, Vitória entrou na sala de aula com sua comitiva, oferecendo ao professor Carvalho um sorriso apologético que sugeria que o atraso era um charme peculiar e não uma violação de regras. O professor simplesmente assentiu e continuou sua palestra, claramente acostumado a essa interrupção. Em vez de pegar um dos vários assentos disponíveis perto da frente, Vitória foi diretamente para o fundo da sala. Ela deslizou para a carteira ao lado de Maia, perto o suficiente para que seu perfume caro criasse uma nuvem invisível entre elas. Raquel e Carolina se acomodaram em assentos próximos, celulares discretamente posicionados para ângulos de gravação ideais. Maia Silva continuou anotando como se nada tivesse mudado, sua caneta movendo-se em traços firmes pelo papel pautado. Quando Vitória Albuquerque se inclinou mais perto, fingindo examinar a caligrafia de Maia Silva, ela não reagiu. Quando Vitória Albuquerque começou a bater suas unhas impecáveis na mesa em um ritmo irritante, a expressão de Maia Silva permaneceu inalterada. Finalmente, Vitória Albuquerque estendeu a mão sobre o corredor e a colocou plana sobre o caderno de Maia Silva, cobrindo as palavras que ela vinha escrevendo. Preste atenção quando eu estou falando com você, ela sussurrou, alto o suficiente para os alunos ao redor ouvirem, mas suave o bastante para evitar a atenção do professor Carvalho. Maia Silva olhou para cima lentamente, seus olhos escuros encontrando os de Vitória Albuquerque com uma calma perturbadora. Sem quebrar o contato visual, ela gentilmente afastou a mão de Vitória Albuquerque de seu caderno e continuou a escrever. O gesto não foi agressivo nem submisso, simplesmente uma afirmação silenciosa de seu direito de existir em seu próprio espaço. As bochechas de Vitória Albuquerque ficaram rosadas de constrangimento e raiva. Ao redor deles, os sussurros começaram a se espalhar enquanto outros alunos reconheciam a cena sem precedentes de alguém se recusando a se envolver com as provocações de Vitória Albuquerque. A boca de Raquel caiu aberta em choque, enquanto o dedo de Carolina pairava incerto sobre a tela de seu celular. O resto do período de aula transcorreu em um silêncio tenso, mas Maia Silva podia sentir o olhar de Vitória Albuquerque queimando em seu perfil como um laser. Quando o sinal de saída tocou, ela recolheu seus materiais com a mesma precisão sem pressa que demonstrara durante toda a manhã e saiu sem olhar para trás. Na hora do almoço, a notícia do encontro da manhã havia se espalhado por todo o Colégio Bandeirantes como pólvora. A história crescia a cada vez que era contada.
Algumas versões tinham Maia Silva encarando Vitória Albuquerque em uma batalha de vontades. Outras alegavam que ela havia insultado Vitória Albuquerque na frente da turma inteira. Quando a história chegou ao refeitório, ela havia evoluído para algo que lembrava uma lenda urbana. Maia Silva levou sua bandeja de almoço para uma mesa vazia, perto das grandes janelas que davam para as quadras poliesportivas da escola. O sol de primavera inundava o chão polido, criando padrões geométricos de luz e sombra. Ela tinha acabado de abrir sua caixa de leite quando Vitória Albuquerque apareceu à sua mesa. "Se importa se eu sentar?" Vitória Albuquerque não esperou por uma resposta antes de se acomodar na cadeira em frente a Maia Silva, seus movimentos graciosos e deliberados. Raquel e Carolina a flanquearam imediatamente, suas expressões ansiosas e predatórias. Maia Silva continuou comendo seu sanduíche natural sem olhar para cima. Ao redor deles, o ruído ambiente do refeitório pareceu diminuir, enquanto outros alunos pressentiam o confronto que se anunciava. "Sabe?" Vitória Albuquerque começou, sua voz se espalhando facilmente para as mesas próximas. "Eu estive pensando sobre nossa conversa esta manhã. Percebi que talvez eu não tenha sido clara sobre certas expectativas aqui no Colégio Bandeirantes." Ela fez uma pausa, esperando que Maia Silva respondesse. Quando o silêncio se estendeu entre elas, o sorriso de Vitória Albuquerque se tornou mais afiado. "A questão é que calouras geralmente mostram um pouco mais de respeito a nós que estamos aqui há mais tempo." Maia Silva finalmente olhou para cima, mastigando pensativamente antes de engolir. "Estou ouvindo." A risada de Vitória Albuquerque foi brilhante e musical, projetada para soar divertida em vez de zombeteira para quaisquer membros do corpo docente que pudessem estar observando. "Ah, você está ouvindo. Que generoso da sua parte." Ela se inclinou para a frente, baixando a voz para um sussurro íntimo que, de alguma forma, chegava a todos os cantos das mesas próximas. "É o seguinte, você vai se levantar, ir até a lixeira e jogar fora seu almoço. Depois, você vai voltar aqui e se desculpar por ter sido tão rude comigo esta manhã." O refeitório havia ficado tão silencioso que o zumbido das unidades de refrigeração se tornou audível. Alunos nas mesas ao redor haviam abandonado qualquer pretensão de comer suas próprias refeições, concentrando-se inteiramente no drama que se desenrolava. Alguns tinham seus celulares à mão, gravando discretamente. Maia Silva pousou seu sanduíche natural e estudou o rosto de Vitória Albuquerque por um longo momento. A expressão da garota loira mostrava total confiança em sua própria autoridade, a certeza de alguém que nunca havia sido seriamente desafiada nesta arena particular. Atrás dela, Raquel e Carolina exibiam expressões idênticas de antecipação. "Não", disse Maia Silva baixinho. A palavra pairou no ar entre elas como uma presença física. O sorriso de Vitória Albuquerque vacilou por apenas um instante antes de se reafirmar com um brilho renovado. "Desculpe, o que você disse?" "Não." A voz de Maia Silva permaneceu firme e em tom de conversa. "Vou terminar meu almoço e depois vou para minha próxima aula." A fachada cuidadosamente construída de Vitória Albuquerque rachou visivelmente. Seus olhos azuis se arregalaram com choque genuíno e, por um momento, sua máscara de controle sofisticado escorregou completamente. Ao redor delas, os sussurros começaram a se espalhar como ondas em um lago calmo. Ela acabou de dizer não para Vitória. Ninguém diz não para Vitória Albuquerque. Isso vai ser interessante. Vitória Albuquerque se recuperou rapidamente, seu sorriso retornando com intensidade predatória. "Você não deve entender como as coisas funcionam aqui. Deixe-me ser mais clara." Ela estendeu a mão sobre a mesa e derrubou deliberadamente a caixa de leite de Maia Silva, enviando líquido branco para a bandeja de Maia Silva e para o chão.
Maia Silva observou o leite se espalhar pela superfície da mesa sem mudar a expressão. Ela se levantou lentamente, pegou seus guardanapos molhados e começou a limpar a bagunça com precisão metódica. A ação mundana, de alguma forma, carregava mais peso do que qualquer resposta dramática poderia ter alcançado. Ops! Vitória disse com inocência exagerada. Que desastrada eu! Maia Silva terminou de limpar o derramamento, jogou os guardanapos molhados fora e voltou para seu lugar. Pegou seu sanduíche natural, milagrosamente intocado pelo leite, e deu mais uma mordida. O rosto de Vitória Albuquerque havia empalidecido sob sua maquiagem cuidadosamente aplicada. A dinâmica de poder da situação havia mudado de uma forma que ela não compreendia totalmente, e o murmúrio crescente de vozes das mesas ao redor sugeria que outros alunos também estavam começando a reconhecer isso. Você se acha especial, Vitória sibilou, sua voz perdendo a qualidade performática e se tornando genuinamente venenosa. Mas confie em mim, até o final da semana, você estará implorando para que eu a deixe sentar na minha mesa. Maia Silva terminou seu sanduíche natural, fechou sua caixa de leite e se levantou. Ela olhou para Vitória Albuquerque por um momento, sua expressão ilegível. Bom almoço, ela disse simplesmente e então se afastou. O refeitório irrompeu em sussurros excitados, enquanto Vitória Albuquerque permanecia sentada, seu rosto queimando de vergonha e fúria. Raquel e Carolina trocaram olhares preocupados, reconhecendo que sua líder havia sido publicamente desafiada de uma forma que não poderia ser facilmente ignorada ou justificada. As aulas da tarde de Maia Silva passaram em um borrão de excitação mal contida de seus colegas. A notícia do confronto no refeitório havia se espalhado por todos os círculos sociais, criando uma corrente de antecipação que a seguiu através das aulas de química avançada e história europeia. Os professores continuaram suas lições enquanto os alunos passavam bilhetes e trocavam olhares significativos. No momento em que a campainha final tocou, Maia Silva havia se tornado alvo de intensa especulação e curiosidade em todo o Colégio Bandeirantes, São Paulo, SP. Ao pegar seus livros em seu armário, ela podia sentir incontáveis olhos rastreando seus movimentos. A atenção era desconfortável, mas não totalmente desconhecida. Ela já havia sido o centro de atenção indesejada antes, em Manaus, AM, sob circunstâncias muito diferentes. A memória de Manaus, Amazonas, a atingiu sem aviso, enquanto ela caminhava em direção à entrada principal da escola. Derek Medeiros, o garoto cujo braço ela havia quebrado em um momento de raiva incontrolável. O som de seu grito ecoando pelo ginásio poliesportivo, os rostos horrorizados dos colegas que a haviam ignorado antes. A forma como a expressão de seu pai desmoronou quando o diretor ligou para explicar por que Maia Silva estava sendo expulsa escolar. Ela parou de andar, encostando as costas em uma parede de tijolos enquanto a memória ameaçava dominá-la. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela apertava as alças de sua mochila. As discussões filosóficas sobre controle e disciplina que ela havia compartilhado com seu pai, de repente, pareciam frágeis diante da crescente pressão e provocação. Respire fundo, pequena guerreira. Ela sussurrou para si mesma, repetindo as palavras que seu pai usava durante seus treinos. A tempestade passa por você, mas não te define. Quando Maia Silva finalmente chegou em casa, no apartamento pequeno que compartilhava com seu pai, o Sr. Silva, ela o encontrou esperando na pequena sala de estar com 2 xícaras de chá de erva doce. O Sr. Silva trabalhava longas horas em sua academia de artes marciais, mas sempre reservava tempo para as conversas noturnas deles. Como foi seu primeiro dia? Ele perguntou, estudando seu rosto com os olhos perspicazes de alguém que havia passado décadas lendo os sinais sutis de conflito interno.
Maia Silva afundou na poltrona desgastada à sua frente e aceitou a xícara quente com gratidão. Complicado. O Sr. Silva esperou pacientemente enquanto ela organizava seus pensamentos. Uma habilidade que ele havia desenvolvido através de anos, ensinando a alunos impacientes o valor da reflexão ponderada. Tem uma garota na escola. Maia Silva começou lentamente. Vitória. Ela parece estar acostumada a ter poder sobre os outros alunos e não gosta que eu não entre nos jogos dela. Seu pai assentiu pensativamente. E como você reagiu às provocações dela? Eu me mantive calma, não reagi da forma que ela queria. Maia Silva pausou, girando o chá em sua xícara. Mas, pai, eu podia sentir a raiva, assim como em Manaus, Amazonas, antes que tudo desse errado. O Sr. Silva pousou seu chá e inclinou-se para a frente, sua expressão séria. Maia Silva, o fato de você ter reconhecido a raiva sem ser controlada por ela mostra o quanto você cresceu. Em Manaus, Amazonas, você foi surpreendida pelas suas próprias emoções. Hoje, você as viu chegando e escolheu sua resposta deliberadamente. Os ombros de Maia Silva relaxaram levemente, mas a preocupação ainda franzia sua testa. E se ela continuar provocando? E se eu perder o controle de novo? Então você lidará com esse desafio quando ele chegar, seu pai respondeu. Mas lembre-se, você tem mais ferramentas agora do que tinha em Manaus, AM. Você entende a diferença entre reagir e responder. Esse conhecimento é a sua maior arma. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, observando o sol do fim da tarde filtrar pela única janela do apartamento. Maia Silva havia herdado a natureza tranquila de seu pai. Mas por baixo da superfície calma, ambos carregavam a intensidade da água represada. Tem outra coisa, Maia Silva disse eventualmente. Acho que ela é o tipo de pessoa que vai escalar a situação até conseguir a reação que quer. E se eu der a ela essa reação? Você não vai, o Sr. Silva disse com gentil certeza, porque você aprendeu a lição mais difícil que um praticante de artes marciais pode dominar. A verdadeira força é saber quando não usar o poder que você possui. Na manhã seguinte, um desenvolvimento inesperado surgiu. Maia Silva chegou ao seu armário para encontrar uma pequena multidão de alunos reunidos por perto, seus celulares exibindo a mesma imagem. Alguém havia criado um meme usando uma foto de Maia Silva do encontro da cafeteria do dia anterior, com o texto que dizia: quando alguém tenta te intimidar, mas você já está morto por dentro. A imagem mostrava a expressão calma de Maia Silva enquanto ela limpava o leite derramado. E embora a legenda fosse claramente destinada a ser zombeteira, os comentários abaixo revelavam uma resposta mais complexa de seus colegas. Sinceramente, meio maneiro como ela simplesmente ignorou Vitória Albuquerque completamente. Eu gostaria de conseguir ficar tão calma quando as pessoas mexem comigo. Vitória Albuquerque parecia tão confusa quando Maia Silva não reagiu. Maia Silva fechou seu armário e caminhou para sua primeira aula, ciente de que a dinâmica de sua situação havia mudado novamente. O que Vitória Albuquerque pretendia como humilhação estava sendo interpretado por muitos alunos como força. Vitória Albuquerque mesma não foi vista durante o primeiro período, mas Raquel e Carolina sussurravam animadamente na última fileira, lançando olhares ocasionais para Maia Silva, com expressões que misturavam curiosidade e cálculo. Durante o almoço, Maia Silva escolheu a mesma mesa isolada do dia anterior, esperando comer em paz enquanto processava os acontecimentos inesperados da manhã. Ela acabara de desembrulhar seu sanduíche natural, pão de forma, queijo, peito de peru, alface e tomate, quando uma sombra pairou sobre sua mesa. Este lugar está ocupado. Maia Silva levantou os olhos para encontrar um garoto magro, de cabelos escuros e olhos nervosos, parado ao lado de sua mesa.
Ela o reconheceu de sua aula de história europeia. Ele geralmente sentava sozinho perto da frente, fazia anotações meticulosas e parecia se encolher sempre que o professor o chamava. Não, Maia Silva disse, gesticulando para a cadeira vazia. O garoto se acomodou no assento com cautela, como se pudesse precisar fugir a qualquer momento. Sou David Silva, ele disse, então rapidamente acrescentou. Sem parentesco, eu sei que temos o mesmo sobrenome, mas... Tudo bem? Maia Silva interrompeu gentilmente. Sou Maia Silva. David Silva assentiu, desembrulhando seu próprio almoço com mãos que tremiam ligeiramente. Eu queria te agradecer, ele disse baixinho, olhando ao redor para garantir que não estavam sendo ouvidos. O que você fez ontem com Vitória Albuquerque, eu nunca vi ninguém simplesmente não reagir a ela daquele jeito. Maia Silva estudou o rosto de David Silva, reconhecendo algo familiar em sua expressão. A maneira cuidadosa como ele se portava, a constante atenção ao seu redor, a gratidão por pequenos atos de desafio. Todos os sinais de alguém que havia aprendido a navegar em território hostil através da invisibilidade e da resistência. Ela te incomoda também? Maia Silva perguntou. O riso de David Silva foi amargo e curto. Vitória Albuquerque tem tornado minha vida miserável desde a 7ª série, mas te ver ontem foi como ver alguém falar uma língua que eu não sabia que existia. Antes que Maia Silva pudesse responder, o ruído ambiente do refeitório mudou. As conversas se aquietaram e as cadeiras rasparam no chão enquanto os alunos se viravam para a entrada. Vitória Albuquerque havia chegado com uma comitiva expandida. Raquel e Carolina a flanqueavam como de costume, mas foram acompanhadas por Marcos Souza e Tiago Santos, 2 garotos do último ano cuja presença transformou a atmosfera de antecipação para ameaçadora. O grupo se moveu pelo refeitório com lentidão deliberada, cumprimentando diversas mesas, mas mantendo o foco claro em seu destino final. Quando chegaram à mesa de Maia Silva, Vitória Albuquerque sorriu para ela com renovada confiança. Acho que não fomos devidamente apresentadas, Vitória Albuquerque disse, estendendo uma mão impecável para David Silva. Vitória Albuquerque, e você é? O rosto de David Silva empalideceu, mas ele conseguiu gaguejar seu nome enquanto relutantemente apertava a mão de Vitória Albuquerque. David Silva, Vitória Albuquerque repetiu pensativamente. Algum parentesco com nossa nova amiga aqui? Quando David Silva assentiu, o sorriso de Vitória Albuquerque se alargou. Que maravilha! Uma reunião de família. Maia Silva sentiu o peito apertar ao reconhecer o cálculo predatório na expressão de Vitória Albuquerque. A garota loira havia identificado David Silva como um potencial ponto fraco e estava se preparando para explorá-lo. Sabe, Vitória Albuquerque continuou, ainda se dirigindo a David Silva, mas falando alto o suficiente para as mesas ao redor ouvirem. Tenho pensado sobre o que discutimos ontem a respeito de respeito e comportamento adequado. Talvez eu não tenha sido clara sobre as consequências de atitudes antissociais. Marcos Souza e Tiago Santos se moveram para flanquear a mesa, sua presença transformando o que poderia ter sido uma troca verbal em algo mais ameaçador. Ao redor deles, outros alunos continuaram comendo, mas com a hipervigilância de animais de presa que sentem predadores por perto. Maia Silva se levantou lentamente, seu movimento fazendo com que Vitória Albuquerque desse um meio passo para trás, apesar de si mesma. Deixe ele fora disso, Maia Silva disse baixinho. O riso de Vitória Albuquerque foi brilhante e cruel. Ah, mas não é assim que funciona. Quando alguém perturba a ordem social, afeta todos ao redor. Ações têm consequências. Ela voltou sua atenção para David Silva, cujas mãos tremiam visivelmente agora. David Silva entende isso, não é, David Silva? Maia Silva sentiu algo frio e familiar se agitar em seu peito, a mesma raiva gelada
que a havia consumido em Manaus, AM, quando Derek Medeiros havia empurrado aquela criança menor escada abaixo. A memória do braço de Derek Medeiros se quebrando sob seu aperto passou por sua mente junto com os gritos horrorizados das testemunhas. Ela fechou os olhos por um momento, ouvindo a voz de seu pai. A tempestade passa por você, mas não te define. Quando ela abriu os olhos, Vitória Albuquerque estava estudando seu rosto com interesse crescente. Aí está, Vitória Albuquerque disse suavemente. Eu estava me perguntando quando veríamos quem você realmente é. A voz de Maia Silva, quando ela falou, era firme, mas carregava um tom que fez vários alunos próximos levantarem os olhos de suas refeições. Quer ver quem eu realmente sou? Continue provocando. As palavras pairaram no ar entre elas como um desafio. A confiança de Vitória Albuquerque vacilou por um momento enquanto ela processava a mudança no comportamento de Maia Silva. Mas ela se recuperou rapidamente. Isso é uma ameaça? Vitória Albuquerque perguntou, sua voz soando para alcançar a mesa dos professores do outro lado do refeitório. Maia Silva olhou para David Silva, cujo rosto havia ficado completamente branco, e depois de volta para Vitória Albuquerque. Ela podia sentir o peso de dezenas de câmeras de celular focadas neste momento, gravando cada palavra e expressão para distribuição imediata nas plataformas de redes sociais. É uma informação, Maia Silva disse finalmente. Interprete como quiser. Ela juntou seus materiais de almoço e se afastou, deixando Vitória Albuquerque parada ao lado da mesa com a boca ligeiramente aberta de surpresa. O refeitório permaneceu em silêncio por alguns instantes antes que as conversas recomeçassem em um volume mais baixo. Maia Silva passou o resto do período de almoço na biblioteca, tentando focar na lição de casa, enquanto processava o confronto da manhã. Ela podia sentir a tensão familiar se acumulando em seus ombros e pescoço. Os mesmos sinais de alerta físicos que haviam precedido sua perda de controle em Manaus, AM. Quando ela finalmente retornou ao corredor para as aulas da tarde, encontrou David Silva esperando perto de seu armário. Me desculpe, ele disse imediatamente. Eu não queria que ela me envolvesse, eu só queria agradecer, e agora eu piorei tudo. Maia Silva abriu seu armário e começou a trocar os livros para sua agenda da tarde. Não é sua culpa. Vitória Albuquerque iria escalar a situação independentemente do que você fizesse ou deixasse de fazer. Mas agora ela sabe que pode te atingir através de outras pessoas. David Silva disse lamentavelmente. É assim que ela age. Ela encontra seus pontos fracos e continua pressionando até você ceder. Maia Silva fez uma pausa, considerando as palavras dele. Em sua visão periférica, ela podia ver alunos passando, lançando olhares curiosos em sua direção. O encontro da manhã havia sido claramente dissecado e analisado por todo o corpo estudantil durante o período de almoço. Talvez, Maia Silva disse finalmente, mas ela também me mostrou algo importante sobre ela mesma. David Silva franziu a testa. O que você quer dizer? Maia Silva fechou seu armário e olhou diretamente para ele. Ela tem medo do que acontece quando as pessoas não reagem da maneira que ela espera. É por isso que ela continua escalando. Ela precisa do drama para manter seu senso de controle. Naquela noite, o celular de Maia Silva vibrou constantemente com notificações de plataformas de redes sociais que ela raramente usava. Alguém havia filmado o confronto no refeitório e postado em vários sites, onde estava sendo compartilhado e comentado com frequência crescente. A qualidade do vídeo era ruim e o áudio pouco claro, mas as palavras de Maia Silva, continue provocando e é uma informação, foram transmitidas de forma clara o suficiente para gerar dezenas de vídeos de resposta e publicações de reação. Alguns alunos elogiaram sua compostura sob pressão.
enquanto outros especulavam sobre o que ela seria capaz se realmente provocada. Maia Silva desligou o celular e sentou-se com o Sr. Silva em sua sala de estar, compartilhando os acontecimentos do dia enquanto jantavam uma refeição simples de arroz e legumes. Ela está tentando te isolar, o Sr. Silva observou depois de ouvir o relato de Maia Silva. Ao ameaçar seu amigo, ela está tentando fazer com que você se sinta responsável pela segurança de outras pessoas. Maia Silva assentiu. E se eu reagir para proteger David Silva, eu me torno a agressora aos olhos de todos. E se você não reagir? Maia Silva ficou em silêncio por um longo momento. Então, David Silva se machuca por minha causa. O Sr. Silva pousou seus rachis e olhou seriamente para sua filha. Maia, você não pode controlar as ações de Vitória Albuquerque. Você só pode controlar suas próprias respostas. Isso não a torna responsável pelas escolhas dela, mas me torna cúmplice se eu não fizer nada enquanto ela machuca outra pessoa. Há uma diferença entre não fazer nada e escolher suas batalhas com sabedoria, seu pai respondeu. Às vezes, a ação mais eficaz pode parecer inação. Maia Silva entendia o princípio intelectualmente, mas emocionalmente ela lutava com a ideia de ficar parada enquanto Vitória Albuquerque visava David Silva ou outros alunos vulneráveis. A memória de Manaus, AM, complicava tudo. Ela sabia em primeira mão o que podia acontecer quando alguém a empurrava além dos seus limites. Mas também se lembrava da culpa e do isolamento que se seguiram ao seu momento de violência descontrolada. O dia seguinte trouxe um novo nível de intensidade às dinâmicas sociais do Colégio Bandeirantes, São Paulo, SP. Maia Silva chegou e descobriu que o confronto do dia anterior havia evoluído para um assunto em todo o colégio, completo com lealdades de grupos e previsões sobre possíveis resultados. Vitória Albuquerque claramente passou a noite desenvolvendo uma estratégia mais sofisticada. Em vez de confronto direto, ela iniciou uma campanha de sutil pressão psicológica, projetada para isolar Maia Silva de potenciais aliados, enquanto criava antecipação para um confronto mais dramático. Durante o primeiro período, Maia Silva encontrou bilhetes em seu livro didático. Mensagens anônimas sugerindo que ela era perigosa e instável, que outros alunos deveriam evitá-la para sua própria segurança. A caligrafia estava claramente disfarçada, mas o papel de carta caro sugeria sua origem. Entre as aulas, as amigas de Vitória Albuquerque começaram a espalhar rumores cuidadosamente elaborados sobre o passado de Maia Silva, misturando fragmentos de verdade com especulações selvagens. Eles alegavam que ela havia sido expulsa de sua escola anterior por violência, que sua família havia sido forçada a se mudar repetidamente por causa de seus problemas comportamentais, que ela estava tomando medicação para problemas de controle de raiva. Maia reconheceu as táticas como sofisticadas e eficazes. Quando o horário do almoço chegou, ela pôde sentir uma mudança na forma como os outros alunos a encaravam. A curiosidade e a admiração do dia anterior haviam sido substituídas por cautela e apreensão. Ela levou sua bandeja para a mesma mesa isolada de antes, mas desta vez ninguém se aproximou para se juntar a ela. David Silva estava sentado a várias mesas de distância, lançando olhares culpados em sua direção, enquanto claramente evitava qualquer associação direta com ela. Maia comeu em solitude enquanto processava o ataque psicológico da manhã. Vitória Albuquerque havia demonstrado um nível de pensamento estratégico que a elevava além de uma simples valentona da escola para algo mais perigoso e sofisticado. Como se fosse convocada pelos pensamentos de Maia, Vitória Albuquerque apareceu à mesa com sua comitiva habitual. Mas em vez de se sentar ou fazer exigências, ela simplesmente ficou ali sorrindo enquanto suas amigas se arrumavam em um círculo frouxo ao redor da cadeira de Maia. "Está tendo um bom almoço?"
Vitória Albuquerque perguntou agradavelmente. Maia continuou comendo, sem levantar os olhos. Ao redor delas, o refeitório havia silenciado enquanto outros alunos reconheciam o início de mais um confronto. Tenho pensado sobre nossa conversa de ontem, Vitória Albuquerque continuou, sobre consequências e responsabilidade social. Ocorreu-me que talvez eu não tenha sido clara o suficiente sobre como as coisas funcionam aqui no Colégio Bandeirantes. Ela gesticulou grandiosamente para as mesas ao redor, onde dezenas de alunos fingiam comer enquanto obviamente ouviam cada palavra. Veja bem, o respeito precisa ser conquistado. E conquistar respeito exige entender seu lugar na comunidade. A voz de Vitória Albuquerque se propagava facilmente pelo refeitório silencioso. Quando alguém perturba essa ordem natural, isso cria tensão. Maia finalmente levantou os olhos, encontrando o olhar de Vitória Albuquerque diretamente. Há algum propósito para este discurso? O sorriso de Vitória Albuquerque se tornou mais afiado. O propósito, querida Maia, é que sua pequena performance de ontem tem consequências além do nosso relacionamento pessoal. As pessoas estão começando a fazer perguntas sobre que tipo de pessoa você realmente é, sobre se você poderia ser perigosa. Ao redor delas, os sussurros começaram a se espalhar, enquanto as palavras de Vitória Albuquerque atingiam seu alvo. Maia podia sentir o peso de dezenas de olhares, alguns curiosos, alguns temerosos, todos focados em sua resposta. E o que você disse a eles? Maia perguntou baixinho. Eu não disse nada a eles. Vitória Albuquerque respondeu com inocência exagerada. Apenas compartilhei minhas preocupações sobre alunos que têm históricos de violência em escolas anteriores, que talvez não consigam se controlar se forem devidamente motivados. Maia sentiu um gelo se formando em seu peito enquanto a estratégia de Vitória Albuquerque se tornava clara. A garota loira havia de alguma forma descoberto detalhes sobre Manaus, Amazonas, e estava se preparando para usá-los como arma contra ela. Claro, Vitória Albuquerque continuou, espero que essas preocupações se mostrem infundadas. Eu odiaria que alguém se machucasse porque não conseguiu controlar seu temperamento. Maia se levantou lentamente, seu movimento fazendo com que vários alunos próximos se afastassem instintivamente de suas mesas. O refeitório caiu em completo silêncio. Você não sabe nada sobre mim, Maia disse, sua voz se propagando apesar do tom baixo. A risada de Vitória Albuquerque foi leve e musical. Não sei, aluna transferida, que começou no meio do semestre, família se mudou de Manaus, Amazonas, sob circunstâncias misteriosas. Pai trabalha em uma academia de artes marciais, mas mantém horários incomuns para alguém da área de educação física. Conexões sociais limitadas, defensiva sobre sua história pessoal, e ontem exibiu sinais claros de problemas de controle de raiva quando desafiada. Cada detalhe atingiu Maia como um golpe físico. Vitória Albuquerque havia claramente feito uma pesquisa extensiva, possivelmente até contratando alguém para investigar o passado de Maia. O nível de cálculo envolvido sugeria recursos e determinação que iam muito além das políticas sociais típicas de colégio. A questão, Vitória Albuquerque continuou, é o que fazemos com essa informação. Eu preferiria resolver as coisas discretamente entre nós. Mas se você continuar a perturbar a ordem social aqui no Colégio Bandeirantes... Ela deu de ombros de forma eloquente. Bem, às vezes a comunidade tem o direito de saber com o que está lidando. Maia olhou ao redor do refeitório, observando o mar de rostos focados nela com uma mistura de curiosidade e apreensão. Ela podia ver David Silva, observando do outro lado da sala, sua expressão angustiada. Alguns professores haviam notado a aglomeração e estavam começando a se aproximar. O que você quer? Maia perguntou.
O sorriso de Vitória Albuquerque tornou-se triunfante. Um reconhecimento público da ordem natural, um pedido de desculpas por seu comportamento de ontem e um compromisso de respeitar as estruturas sociais que fazem do Colégio Bandeirantes o lugar especial que ele é. O pedido foi elaborado para ser humilhante, enquanto parecia razoável para quaisquer adultos que pudessem estar ouvindo. Maia seria forçada a se submeter publicamente, enquanto Vitória Albuquerque poderia alegar estar promovendo a harmonia escolar e a resolução de conflitos. Maia considerou suas opções, enquanto Vitória Albuquerque esperava com óbvia satisfação. Ao redor delas, as câmeras dos celulares estavam, sem dúvida, gravando cada momento do que parecia ser a vitória final de Vitória Albuquerque. Não, Maia disse simplesmente. A expressão de Vitória Albuquerque mudou de triunfo para descrença. Desculpe, o quê? Não. Não vou me desculpar por me recusar a ser intimidada. E não vou fingir que suas ameaças constituem algum tipo de ordem social legítima. A voz de Maia Silva ecoou claramente pelo refeitório silencioso, e ela pôde ver o reconhecimento surpreso surgindo em vários rostos entre os alunos que assistiam. A narrativa cuidadosamente construída de Vitória Albuquerque estava começando a se desfazer em tempo real. Você está cometendo um erro, Vitória Albuquerque disse, sua compostura começando a falhar. As pessoas vão descobrir sobre Manaus, Amazonas, de um jeito ou de outro. Você não preferiria controlar como essa história é contada? Maia Silva sentiu a familiar raiva gelada, crescendo em seu peito. Mas desta vez, ela a reconheceu cedo o suficiente para usá-la em vez de ser controlada por ela. Ela se aproximou de Vitória Albuquerque, perto o suficiente para que suas próximas palavras fossem claramente audíveis para a multidão que observava, mas parecessem uma conversa para qualquer membro do corpo docente observando à distância. A história sobre Manaus, Amazonas, é que cometi um erro e aprendi com ele. A história sobre você é que você comete erros e tenta encobri-los machucando outras pessoas. Qual história você acha que as pessoas vão se lembrar? O rosto de Vitória Albuquerque ficou vermelho de vergonha e raiva. Ao redor delas, o refeitório permaneceu em silêncio, mas Maia Silva podia sentir uma mudança na energia da multidão enquanto os alunos começavam a reavaliar as dinâmicas de poder que se desenrolavam diante deles. Você não tem ideia do que está lidando, Vitória Albuquerque sibilou, sua voz cuidadosamente modulada, falhando sob pressão. Nem você, Maia Silva respondeu. Então se afastou sem olhar para trás. O refeitório permaneceu congelado por vários segundos após a partida de Maia Silva, antes que as conversas recomeçassem em um volume mais baixo. Vitória Albuquerque estava no meio do círculo que suas amigas haviam formado, seu rosto queimando de humilhação ao perceber que seu momento de triunfo, cuidadosamente orquestrado, havia se tornado algo inteiramente diferente. Maia Silva passou o resto do período de almoço no banheiro, jogando água fria no rosto enquanto tentava processar a intensidade do que acabara de ocorrer. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas do esforço de manter o controle enquanto todo o instinto gritava para ela responder às ameaças de Vitória Albuquerque com ação física imediata. Ela encarou seu reflexo no espelho, vendo os olhos de seu pai, Senhor Silva, olhando de volta para ela. Senhor Silva havia lhe ensinado que a verdadeira força não era sobre a capacidade de destruir oponentes, mas sobre a sabedoria de escolher quando a destruição era necessária e quando isso apenas criaria mais problemas. A tarde passou em um borrão de conversas sussurradas e olhares de soslaio. Maia Silva podia sentir todo o Colégio Bandeirantes processando o confronto no refeitório, tentando entender o que haviam testemunhado e o que isso poderia significar para a ordem social estabelecida do Colégio Bandeirantes. Vitória Albuquerque não foi vista durante as aulas da tarde de Maia Silva, mas sua ausência
De alguma forma carregava mais peso do que sua presença. Raquel e Carolina sentaram-se juntas na aula de História Europeia, lançando olhares nervosos para Maia Silva, enquanto se engajavam em conversas sussurradas, animadas. Quando o sinal final tocou, Maia Silva juntou seus livros e se preparou para a caminhada para casa, esperando evitar quaisquer confrontos adicionais. Mas ao se aproximar de seu armário, ela encontrou David Silva esperando por ela com uma expressão de culpa e determinação misturadas. "Sinto muito pelo almoço", ele disse imediatamente. "Eu deveria ter sentado com você em vez de te evitar como todo mundo." Maia Silva abriu seu armário e começou a arrumar sua mochila. "Você estava se protegendo. Não há nada de errado nisso." "Mas há algo de errado nisso", David Silva insistiu. "Vitória Albuquerque só tem poder porque pessoas como eu têm muito medo de enfrentá-la. O que você fez hoje, confrontá-la na frente de todos, isso exigiu coragem de verdade." Maia Silva fez uma pausa em sua arrumação, considerando as palavras de David Silva. "Isso também pode ter piorado tudo. Vitória Albuquerque não vai simplesmente esquecer isso." "Talvez não", David Silva concordou. "Mas pelo menos agora as pessoas viram que ela pode ser desafiada, que ela não é tão invencível quanto finge ser." Como se convocada pela conversa deles, Vitória Albuquerque apareceu no fim do corredor. Mas em vez de se aproximar com sua comitiva usual, ela caminhava sozinha, sua expressão fria e determinada. Os alunos se afastaram para deixá-la passar, reconhecendo algo perigoso em sua postura e movimento. Ela parou diretamente na frente de Maia Silva e David Silva, ignorando os olhares curiosos dos alunos ao redor. "Isso não acabou", ela disse baixinho, sua voz carregando um nível de ameaça genuína que suas performances teatrais anteriores não tinham. Maia Silva fechou seu armário e encarou Vitória Albuquerque diretamente. Nunca foi. Vitória Albuquerque estudou o rosto de Maia Silva por um longo momento, como se tentasse decifrar alguma mensagem oculta. Quando falou novamente, sua voz estava quase num sussurro. "Amanhã, depois da escola, atrás do ginásio poliesportivo. Só você e eu." O desafio pairou no ar entre elas como uma presença física. Ao redor delas, os alunos haviam parado de fingir que cuidavam de seus próprios assuntos e estavam olhando abertamente para as duas garotas se encarando no meio do corredor. Maia Silva considerou o convite cuidadosamente. Ela poderia recusar, potencialmente encerrando o conflito imediato, mas deixando Vitória Albuquerque livre para continuar sua campanha psicológica indefinidamente. Ou ela poderia aceitar, arriscando tudo, em um único confronto, que poderia resolver a situação ou destruir qualquer chance que ela tivesse de se encaixar no Colégio Bandeirantes. "Só você e eu?" Maia Silva perguntou. Vitória assentiu. "Sem plateia, sem celulares, sem interferência. Vamos resolver isso diretamente." Maia pensou nos ensinamentos de seu pai, sobre a diferença entre evitar conflitos e escolher suas batalhas com sabedoria. Vitória já havia demonstrado sua disposição em escalar indefinidamente, e sua pesquisa sobre o histórico de Maia sugeria recursos e determinação que poderiam tornar a vida no Colégio Bandeirantes insuportável se não fosse contida. "Certo", disse Maia. "Amanhã, depois da aula." O sorriso de Vitória era afiado e predatório. "Não me decepcione." Ela se afastou sem outra palavra, deixando Maia e David Silva parados no corredor, cercados por sussurros excitados e o suave clique das câmeras dos celulares, capturando o momento para distribuição imediata nas redes sociais. "Você tem certeza disso?" David Silva perguntou baixinho. Maia observou Vitória desaparecer na esquina, já cercada por Raquel e Carolina, que haviam se materializado assim que o confronto terminou. "Não", Maia disse honestamente, "mas tenho certeza do que acontece se eu não fizer." Naquela noite,
Maia sentou-se com seu pai na pequena sala de estar, compartilhando chá, enquanto ela relatava as tensões crescentes do dia. Senhor Silva ouviu sem interrupção, sua expressão ficando cada vez mais séria, enquanto Maia descrevia a pesquisa de Vitória sobre o histórico de sua família e o desafio que havia sido lançado para a tarde seguinte. Ela sabe sobre Manaus, Amazonas, Maia disse finalmente. De alguma forma, ela descobriu sobre Derek Medeiros e o que aconteceu na minha antiga escola. Senhor Silva ficou em silêncio por um longo momento, considerando as implicações. A informação é uma arma como qualquer outra, ele disse eventualmente. Pode ser usada para atacar ou para defender, dependendo de quem a empunha e por quê. O que você quer dizer? Seu pai pousou sua xícara de chá e olhou para ela diretamente. O conhecimento de Vitória sobre seu passado só tem poder se você permitir que ele te controle. A verdade sobre Manaus, Amazonas, é que você cometeu um erro, aprendeu com ele e se tornou mais forte. Isso não é uma fraqueza, é crescimento. Maia assentiu, compreendendo o princípio, mas lutando com sua aplicação. Mas e amanhã? Vitória não vai lutar justo, e se eu a machucar do jeito que machuquei Derek Medeiros, então você lidará com essas consequências quando elas chegarem. Senhor Silva disse firmemente. Mas Maia, você não é a mesma pessoa que perdeu o controle em Manaus, AM. Você treinou por 2 anos para desenvolver disciplina e consciência. Confie nesse treinamento. Eles sentaram em um silêncio confortável por um momento, ouvindo os sons do trânsito do lado de fora da janela do apartamento. Maia podia sentir a calma confiança de seu pai a envolvendo como uma barreira protetora, mas por baixo dela estava a tensão familiar da preparação para a batalha. Tem outra coisa, Maia disse eventualmente. Vitória mencionou que você tem horários incomuns na Academia de Artes Marciais. Como ela poderia saber disso, a não ser que... A expressão de Senhor Silva escureceu. A não ser que ela tenha nos investigado profissionalmente. Esse nível de recurso sugere riqueza familiar e conexões que vão além da política típica de ensino médio. A implicação pairava pesada entre eles. Vitória Albuquerque não era apenas uma adolescente privilegiada com uma veia cruel. Ela era alguém com acesso a recursos adultos e possivelmente orientação adulta em sua campanha contra Maia. Você está reconsiderando o encontro de amanhã? Senhor Silva perguntou. Maia pensou no rosto assustado de Dave Silva, nos outros alunos que se moviam pelos corredores do Colégio Bandeirantes com a postura cautelosa de animais de presa, no clima de medo que Vitória havia criado e mantido através de abuso psicológico sistemático. Não, ela disse finalmente. Pelo contrário, saber até onde ela está disposta a ir torna ainda mais importante acabar com isso agora. Senhor Silva assentiu aprovadoramente. Então devemos nos preparar adequadamente. Esta noite, revisaremos técnicas defensivas e consciência situacional. Amanhã, você estará pronta para o que quer que ela traga para aquele ginásio poliesportivo. O dia seguinte chegou com um calor atípico para o final de setembro, como se o universo estivesse proporcionando condições perfeitas para o confronto. Maia passou suas aulas da manhã com uma consciência aguçada, notando a frequência aumentada de conversas sussurradas e olhares de soslaio de seus colegas. A notícia do encontro pós-aula havia se espalhado por todo o Colégio Bandeirantes durante a noite, transformada pelas redes sociais em algo próximo a um evento de entretenimento programado. Apesar da insistência de Vitória de que o confronto seria privado, Maia duvidava que essa promessa seria mantida. A própria Vitória não foi vista durante as aulas da manhã, mas Raquel e Carolina se moviam pelos corredores com expressões de excitação antecipada, que sugeriam que sua líder estava preparando algo elaborado para o encontro da tarde. Durante o almoço, Maia sentou-se sozinha em sua mesa habitual,
mas o isolamento parecia diferente dos dias anteriores. Em vez da exclusão hostil que ela havia experimentado no início da semana, os alunos pareciam estar dando-lhe espaço por respeito e não por medo. Alguns até acenaram em cumprimento ao passarem por sua mesa, reconhecimentos sutis do que ela representava na dinâmica social em evolução do Colégio Bandeirantes. David Silva se juntou a ela na metade do período de almoço, sentando-se em sua cadeira com nervosismo óbvio. "A escola inteira está falando sobre esta tarde", ele disse baixinho. "Vitória tem espalhado que vai expor seu passado violento e provar que você é perigosa." Maia continuou comendo seu sanduíche natural, pão de forma, queijo, peito de peru, alface e tomate. Sem reação visível, mas internamente ela estava processando as implicações estratégicas da construção narrativa de Vitória. Ao enquadrar o confronto como proteção necessária da comunidade escolar, Vitória estava se posicionando como uma heroína, independentemente do resultado real do encontro. "O que mais ela está dizendo?" Maia perguntou. David Silva olhou ao redor nervosamente antes de continuar. "Que você tem ameaçado alunos, que tem um histórico de violência séria em escolas anteriores, que seu pai é algum tipo de criminoso que teve que deixar Manaus, AM, sob circunstâncias suspeitas. Cada mentira foi cuidadosamente elaborada para conter uma verdade parcial suficiente para ser crível, enquanto distorcia a narrativa geral além do reconhecimento." Maia reconheceu a sofisticação de Vitória em entender como a guerra de informação funcionava em ambientes de colégio. "E as pessoas acreditam nela." A expressão de David Silva estava em conflito. "Alguns sim, mas outros se lembram de como você esteve calma a semana toda, como nunca iniciou nenhum desses confrontos. Há pessoas que querem que Vitória seja colocada em seu lugar, mesmo que tenham muito medo de dizer isso abertamente." Maia terminou seu almoço enquanto considerava o panorama político que estaria navegando naquela tarde. Vitória havia claramente dedicado um esforço considerável para construir apoio à sua versão dos eventos, mas a recusa consistente de Maia em ser provocada havia criado dúvidas na mente de alguns observadores. As aulas da tarde passaram com lentidão excruciante, cada minuto se estendendo em direção ao confronto inevitável atrás do ginásio poliesportivo. Maia se viu revisando as lições de seu pai sobre consciência situacional e posicionamento defensivo, preparando-se para cenários que variavam de simples intimidação verbal a agressão física coordenada. Quando o sinal final tocou, Maia pegou seus livros com calma deliberada, enquanto ao redor dela os colegas explodiam em um falatório animado sobre o confronto iminente. Ela podia ver grupos de alunos fazendo planos para se posicionar onde pudessem observar o encontro, apesar da promessa de privacidade de Vitória. Maia caminhou para seu armário pelos corredores, vibrando com energia antecipatória, ciente de que dezenas de olhos estavam rastreando seu movimento. Ela arrumou sua mochila metodicamente, usando a tarefa rotineira para se centrar e focar sua preparação mental. Ao fechar seu armário, ela encontrou David Silva esperando por perto com uma expressão de profunda preocupação. "Você não precisa fazer isso", ele disse com urgência. "Você poderia simplesmente ir embora agora, ir para casa, deixar Vitória reivindicar a vitória que ela quiser. Não vale a pena se machucar por isso." Maia apreciou sua preocupação, mas também reconheceu o mal-entendido fundamental subjacente à sua sugestão. Não se tratava das reivindicações de Vitória. Tratava-se de saber se o Colégio Bandeirantes, São Paulo, SP, continuaria sendo um lugar onde alunos como Davi Silva viviam com medo constante de predação psicológica e social. "Sim, eu tenho que fazer isso", Maia disse gentilmente. "Não por mim, mas por todos os outros que estão cansados de ter medo." Ela caminhou em direção à saída dos fundos da escola,
ciente de que os alunos estavam seguindo discretamente a distância, apesar da insistência de Vitória na privacidade. Maia esperava isso. A política de colégio operava com visibilidade e testemunho, e Vitória iria querer documentação de tudo o que estava planejando. A área atrás do ginásio poliesportivo era um pátio interno da escola pequeno, cercado por altos muros de tijolos, acessível através de uma passagem estreita que limitaria o número de observadores que poderiam se posicionar com linhas de visão claras. Maia chegou primeiro, usando os poucos minutos de solitude para avaliar o espaço e identificar potenciais vantagens ou desvantagens táticas. Vitória apareceu exatamente no horário, caminhando pela passagem estreita com passos confiantes que ecoavam nas paredes ao redor. Ela havia trocado seu uniforme escolar por calça jeans escura e blusa preta justa, que sugeria que estava preparada para a atividade física. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo prático, e sua expressão carregava o foco frio de alguém que se aproximava de uma tarefa que havia planejado meticulosamente. Atrás dela, a uma distância discreta, Maia podia ver Raquel e Carolina se posicionando perto da entrada da passagem estreita com celulares discretamente prontos. Apesar da promessa de privacidade, Vitória estava claramente preparada para documentar o que estava prestes a ocorrer. As duas garotas se encararam no centro do pátio interno da escola, separadas por talvez 3 metros de espaço de concreto. Ao redor delas, Maia podia sentir a presença de outros alunos, encontrando posições de observação, apesar da localização isolada. "Que bom que você veio", Vitória disse, sua voz ecoando claramente no espaço fechado. "Eu estava começando a me perguntar se você tinha alguma coragem." Maia não respondeu imediatamente. Em vez disso, tirou um momento para avaliar a postura e o posicionamento de Vitória. A garota loira estava com a confiança relaxada de alguém que acreditava ter vantagens esmagadoras, mas Maia podia detectar sinais sutis de tensão em seus ombros e mãos. "O que exatamente viemos resolver aqui?" Maia perguntou. O sorriso de Vitória era afiado e predatório. "Se você vai continuar perturbando a ordem social no Colégio Bandeirantes, São Paulo, SP, ou se vai aprender seu lugar como todo mundo." "E se eu me recusar a aprender meu lugar?" A expressão de Vitória mudou, revelando algo frio e calculista sob sua superfície composta. "Então todos verão exatamente que tipo de pessoa você realmente é. A aluna transferida, violenta e instável, que ataca outros alunos quando não consegue o que quer." Maia Silva sentiu a familiar raiva gelada formando em seu peito, enquanto a estratégia de Vitória Albuquerque ficava clara. Aquilo não seria um confronto simples. Era uma armadilha elaborada, projetada para provocar Maia Silva a perder o controle enquanto era gravada por câmeras escondidas. "Você vai me atacar", Maia Silva disse, a compreensão inundando-a. "E suas amigas vão filmar minha reação enquanto afirmam que fui eu quem começou." O sorriso de Vitória Albuquerque se alargou. "Que imaginação fértil! Por que eu te atacaria se todos já sabem que a perigosa é você?" Antes que Maia Silva pudesse responder, Vitória Albuquerque avançou com velocidade surpreendente, suas mãos alcançando o cabelo e o rosto de Maia Silva em uma enxurrada de movimentos de arranhões e puxões, projetados para causar danos visíveis, enquanto parecia defensiva para qualquer observador que não pudesse ver claramente o início do ataque. O treinamento de Maia Silva agiu instintivamente. Ela deu um passo para trás e para o lado, evitando o ataque inicial de Vitória Albuquerque, enquanto mantinha seu próprio equilíbrio. Vitória Albuquerque tropeçou levemente, comprometida demais com seu ataque, dando a Maia Silva uma clara oportunidade para um contra-ataque devastador. Mas em vez de aproveitar a vulnerabilidade de Vitória Albuquerque,
Maia Silva simplesmente recuou mais, criando distância entre elas, enquanto mantinha as mãos visíveis e não ameaçadoras. "Pare!" Maia Silva disse claramente, sua voz alcançando os observadores escondidos. "Eu não quero lutar com você." Vitória Albuquerque se recuperou rapidamente e lançou um segundo ataque, desta vez mirando um tapa selvagem no rosto de Maia Silva enquanto gritava: "Fique longe de mim!" com uma voz projetada para sugerir medo e desespero. Maia Silva segurou o pulso de Vitória Albuquerque gentilmente, mas com firmeza, interrompendo o ataque sem causar ferimentos. Ela segurou o braço de Vitória Albuquerque por apenas um momento, tempo suficiente para demonstrar controle, antes de soltá-lo e recuar novamente. "Isso não é necessário", Maia Silva disse, mantendo o mesmo tom calmo. "Quaisquer problemas que você pense que temos podem ser resolvidos sem violência." Mas Vitória Albuquerque havia se comprometido com sua estratégia e não seria detida pelas tentativas de Maia Silva de desescalar. Ela avançou pela terceira vez, mirando o que parecia ser um soco desesperado no estômago de Maia Silva, enquanto continuava a gritar como se fosse a vítima de uma agressão não provocada. Desta vez, a resposta de Maia Silva foi mais decisiva. Ela desviou do ataque desajeitado de Vitória Albuquerque, pegou o braço estendido da garota loira e usou o próprio impulso de Vitória Albuquerque para guiá-la gentilmente, mas com firmeza, ao chão. Vitória Albuquerque caiu de joelhos, ilesa, mas claramente desequilibrada e desorientada. Maia Silva imediatamente recuou, as mãos levantadas em um gesto não ameaçador enquanto Vitória Albuquerque se levantava apressadamente, com fúria queimando em seus olhos. "Você está acabada!" Vitória Albuquerque sibilou, abandonando sua pretensão de ser uma vítima. "Todos viram você me atacar. Você será expulsa amanhã de manhã." Maia Silva olhou para a passagem estreita, onde podia ver Raquel e Carolina segurando seus celulares, gravando tudo. Mas ela também notou outros alunos com seus próprios dispositivos, capturando o encontro de diferentes ângulos que mostrariam Vitória Albuquerque como a clara agressora em cada troca. "Acho que eles viram exatamente o que aconteceu", Maia Silva disse baixinho. "A questão é se você quer continuar a se envergonhar ou se está pronta para ter uma conversa de adultos sobre como coexistimos no Colégio Bandeirantes." O rosto de Vitória Albuquerque estava vermelho com uma mistura de vergonha e raiva. Sua emboscada cuidadosamente planejada havia falhado completamente e, pior, ela havia sido superada em plena vista de várias testemunhas que, sem dúvida, compartilhariam suas gravações por toda a comunidade escolar em questão de horas. "Isso não acabou", Vitória Albuquerque disse, sua voz tremendo de emoção. "Sim, acabou", Maia Silva respondeu firmemente. "Acabou desde o momento em que você decidiu pesquisar o histórico da minha família e fazer ameaças. A única questão era se terminaria com compreensão ou com consequências." Vitória Albuquerque olhou ao redor do pátio interno da escola, observando os rostos dos alunos que haviam saído de seus esconderijos para assistir à conclusão do confronto. Muitos desses rostos mostravam expressões que variavam de decepção a desgosto enquanto processavam o que haviam testemunhado. Maia Silva caminhou em direção à passagem estreita, parando apenas para se dirigir aos observadores reunidos. "Quem quiser discutir o que aconteceu aqui pode comparar suas gravações", ela disse claramente. "Acho que vocês verão que são consistentes em mostrar quem iniciou o contato e quem tentou evitar a escalada." Enquanto Maia Silva desaparecia pela passagem estreita, Vitória Albuquerque permaneceu de pé no centro do pátio interno da escola, cercada por alunos cujos celulares continham evidências em vídeo de sua decepção fracassada. Raquel e Carolina se aproximaram incertas, reconhecendo que a reputação de sua líder havia sofrido danos irreparáveis. Em uma hora,
Várias gravações do confronto no ginásio poliesportivo foram enviadas para diversas plataformas de redes sociais, cada uma mostrando claramente que Vitória Albuquerque havia sido a agressora durante todo o encontro, enquanto Maia Silva havia consistentemente tentado desescalar a situação. Os vídeos viralizaram nas redes sociais do Colégio Bandeirantes, gerando discussões sobre bullying, manipulação e a diferença entre força real e dominância performática. Alunos que haviam sido intimidados por Vitória Albuquerque por anos começaram a compartilhar suas próprias histórias de seu abuso psicológico e social, criando uma cascata de revelações que transformou a compreensão do colégio sobre suas próprias dinâmicas sociais. Maia Silva chegou em casa e encontrou seu pai esperando com chá e uma expressão preocupada. "Como foi?" Senhor Silva perguntou, enquanto Maia Silva se ajeitava em sua cadeira. Maia Silva aceitou a xícara quente, agradecida, e levou um momento para organizar seus pensamentos. Ela tentou me armar uma cilada, me atacou enquanto as amigas dela gravavam, esperando que eu perdesse o controle e a machucasse. E eu me lembrei de tudo que você me ensinou sobre escolher batalhas e controlar as reações. Ela acabou parecendo tola, enquanto eu parecia calma e razoável. Senhor Silva assentiu em aprovação, mas sua expressão permaneceu séria. Vitória Albuquerque me parece alguém que não aceita a derrota graciosamente. Isso pode escalar antes de se resolver. Maia Silva considerou o aviso enquanto tomava seu chá. Talvez, mas a diferença é que agora todos viram seu verdadeiro caráter. Ela não pode mais se esconder atrás de um charme falso e narrativas manipuladas. Naquela noite, o telefone de Maia Silva vibrava constantemente com mensagens de colegas de turma, com quem ela nunca havia falado antes. Alguns ofereciam parabéns por sua conduta no confronto. Outros compartilhavam suas próprias experiências com o bullying de Vitória Albuquerque e outros simplesmente expressavam alívio por alguém finalmente ter enfrentado a aluna mais temida do Colégio Bandeirantes. Entre as mensagens havia uma de David Silva. "Obrigado por ser mais corajosa do que o resto de nós. Até amanhã." Maia Silva desligou o telefone e sentou-se com seu pai em silêncio confortável, observando o pôr do sol pintar seu apartamento pequeno com luz dourada. A semana havia sido exaustiva e estressante, mas ela podia sentir algo fundamental mudando em seu relacionamento com o Colégio Bandeirantes e seus colegas. "Você acha que realmente acabou?" ela perguntou. Senhor Silva considerou a pergunta cuidadosamente. "A crise imediata está resolvida, mas os desafios maiores de se estabelecer em uma nova comunidade continuarão. A diferença é que agora você está lidando com esses desafios a partir de uma posição de respeito, em vez de isolamento." Maia Silva assentiu, entendendo que seu confronto com Vitória Albuquerque tinha sido sobre mais do que apenas dois adolescentes resolvendo uma disputa pessoal. Tinha sido sobre estabelecer princípios e limites que influenciariam como ela seria tratada pelo resto de seu tempo no Colégio Bandeirantes. Na manhã seguinte, uma paisagem social transformada chegou ao Colégio Bandeirantes. Maia Silva chegou e descobriu que os vídeos virais da noite anterior haviam alterado fundamentalmente a forma como os alunos a viam, assim como a Vitória Albuquerque. O armário de Vitória Albuquerque estava cercado por uma pequena multidão de alunos, mas em vez dos habituais admiradores bajuladores, estas eram pessoas com perguntas e acusações sobre seu comportamento passado. A própria Vitória Albuquerque parecia pálida e defensiva, não mais se movendo pelos corredores com sua antiga confiança régia. A recepção de Maia Silva era igualmente diferente, mas na direção oposta. Alunos que haviam evitado contato visual com ela poucos dias antes, agora ofereciam saudações amigáveis e sorrisos genuínos. A área de seu armário, anteriormente uma zona de isolamento,
havia se tornado um ponto de encontro para alunos que queriam expressar gratidão por seu papel em expor as táticas manipuladoras de Vitória Albuquerque. David Silva a esperava com uma expressão de espanto e alívio. Tudo mudou, ele disse excitado. Vitória Albuquerque não tem mais nenhum poder. As pessoas estão realmente a enfrentando, dizendo para ela deixá-las em paz, em vez de apenas aguentar o que ela apronta. Maia Silva organizava seus livros enquanto processava essa informação. A rápida transformação das dinâmicas sociais do Colégio Bandeirantes era ao mesmo tempo gratificante e um pouco avassaladora. E como ela está lidando com isso? Maia Silva perguntou. A expressão de David Silva ficou mais séria. Não muito bem. Raquel e Carolina se distanciaram dela, e os meninos do último ano que costumavam ficar em sua mesa encontraram outros lugares para se sentar. Ela está essencialmente sozinha agora, e parece não saber como lidar com isso. Maia Silva sentiu uma pontada de simpatia, apesar de tudo pelo que Vitória Albuquerque a havia feito passar. O colapso completo de uma identidade social, mesmo uma construída sobre manipulação e medo, era genuinamente traumático para a pessoa que o vivenciava. Durante a primeira aula, Maia Silva notou que Vitória Albuquerque estava ausente da literatura avançada. O professor Carvalho não fez nenhum comentário sobre sua ausência, mas Maia Silva podia ver outros alunos trocando olhares significativos enquanto processavam as implicações. No almoço, a mesa anteriormente isolada de Maia Silva havia se tornado o ponto de encontro não oficial para alunos que queriam discutir os eventos da semana anterior e suas implicações mais amplas para a cultura social do Colégio Bandeirantes. As conversas eram surpreendentemente maduras e ponderadas, focando na criação de dinâmicas comunitárias mais inclusivas e de apoio, em vez de simplesmente celebrar a queda de Vitória Albuquerque. O estranho, disse Jéssica, uma garota quieta da aula de química de Maia Silva, é que eu nunca percebi quanta energia eu estava gastando apenas, tentando evitar a atenção de Vitória Albuquerque. Agora que ela não é mais uma ameaça, sinto que posso realmente focar na escola, nos amigos e nas coisas normais. Vários outros alunos assentiram em concordância, compartilhando experiências semelhantes do custo psicológico que o reinado de intimidação de Vitória Albuquerque havia cobrado do corpo discente em geral. Maia Silva ouviu essas conversas com uma compreensão crescente do impacto maior que seu confronto com Vitória Albuquerque havia alcançado. Ela nunca tivera a intenção de se tornar um catalisador para a mudança na comunidade, mas sua recusa em ser intimidada aparentemente havia dado a outros alunos permissão para examinar e desafiar as dinâmicas tóxicas que eles anteriormente aceitavam como inevitáveis. Vitória Albuquerque apareceu brevemente durante o período do almoço, carregando uma bandeja em direção à sua mesa central habitual, apenas para encontrá-la ocupada por um grupo de alunos do segundo ano que a olharam com expressões de polida confusão em vez de deferência automática. Após um momento de hesitação constrangedora, Vitória Albuquerque recuou para uma mesa vazia perto das janelas, comendo sozinha enquanto ex-admiradores conversavam animadamente em mesas próximas, sem reconhecer sua presença. Maia Silva encontrou o olhar de Vitória Albuquerque do outro lado do refeitório e ficou surpresa com a expressão que viu ali. Em vez de raiva ou ressentimento, Vitória Albuquerque parecia perdida e genuinamente confusa, como se não conseguisse entender como seu mundo cuidadosamente construído havia desmoronado tão completamente em tão pouco tempo. Depois do almoço, Maia Silva estava indo para sua aula de química da tarde quando ouviu passos rápidos atrás dela. Ela se virou para encontrar Vitória Albuquerque se aproximando com uma expressão difícil de ler. Parte desespero, parte resignação,
parte algo que poderia ter sido remorso genuíno. Podemos conversar? Vitória Albuquerque perguntou baixinho. Ao redor delas, os alunos diminuíram o ritmo para observar essa interação inesperada, mas Vitória Albuquerque parecia alheia à plateia. Por favor? Maia Silva considerou o pedido cuidadosamente. Vitória Albuquerque havia perdido sua posição de poder social, mas isso não significava necessariamente que ela havia aprendido algo significativo com a experiência. Por outro lado, recusar-se a reconhecer a aparente tentativa de comunicação de Vitória Albuquerque poderia perpetuar, em vez de resolver, os conflitos subjacentes que haviam criado o confronto. 5 minutos, Maia Silva disse. Em particular. Vitória Albuquerque a levou para uma sala de aula vazia, fechando a porta atrás delas antes de se virar para encarar Maia Silva com uma expressão de óbvio conflito interno. Eu não entendo o que aconteceu. Vitória Albuquerque começou, sua voz sem a projeção confiante de sempre. Eu fui o centro das atenções aqui desde a 7ª série. Todos me admiravam, queriam ser meus amigos, se importavam com o que eu pensava. E agora? Ela gesticulou impotente, incapaz de articular a completude de seu colapso social. Maia Silva esperou pacientemente, reconhecendo que Vitória Albuquerque estava processando um desafio fundamental à sua compreensão de si mesma e de seu lugar no mundo. Eu sei que você pensa que eu sou só uma valentona, Vitória Albuquerque continuou. Mas não era assim. Eu era popular. As pessoas gostavam de mim. Eu estava apenas mantendo a ordem, garantindo que todos soubessem seu lugar para que não houvesse caos. Maia Silva estudou o rosto de Vitória Albuquerque, procurando sinais de autocrítica genuína versus justificação contínua. O que ela viu foi complicado. Uma mistura de confusão, mágoa e o início do que poderia eventualmente se tornar uma compreensão real. Vitória, Maia Silva disse gentilmente. As pessoas não te admiravam porque elas te respeitavam. Elas cediam a você porque tinham medo do que você faria com elas se não o fizessem. O rosto de Vitória Albuquerque se contorceu ligeiramente, como se as palavras de Maia Silva tivessem atingido algo que ela estava tentando não reconhecer. Mas eu nunca machuquei ninguém de verdade. Vitória Albuquerque protestou fracamente. Não realmente. Eu nunca bati em ninguém ou... Você pesquisou o histórico da minha família para usar contra mim, Maia Silva interrompeu. Você espalhou mentiras sobre meu passado para me isolar de amigos em potencial. Você ameaçou machucar David Silva para manipular meu comportamento. Você tentou orquestrar uma situação em que eu seria provocada à violência enquanto era gravada por câmeras escondidas. Maia Silva fez uma pausa, deixando a lista de comportamentos penetrar. Todas essas são formas de causar dano, mesmo que não deixem hematomas visíveis. Vitória Albuquerque ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o chão enquanto processava as palavras de Maia Silva. Quando finalmente levantou o olhar, seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu não sei ser outra coisa, ela disse baixinho. É quem eu sempre fui no Colégio Bandeirantes. Sem isso, eu não sei quem eu sou. Maia Silva sentiu sua raiva em relação a Vitória Albuquerque começando a se transformar em algo mais complicado. Não perdão exatamente, mas reconhecimento de uma humanidade compartilhada. A crueldade de Vitória Albuquerque havia surgido da insegurança e do medo, em vez de uma maldade inerente, o que não desculpava seu comportamento, mas sugeria a possibilidade de mudança. Talvez isso seja uma oportunidade, Maia Silva disse cuidadosamente, para descobrir quem você é quando não está interpretando um papel ou mantendo uma imagem. Vitória Albuquerque enxugou os olhos com as costas da mão, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Você acha, existe alguma maneira de as pessoas me perdoarem pelas coisas que eu fiz?
Maia Silva considerou a pergunta seriamente. Vitória Albuquerque havia causado danos reais a muitos alunos ao longo de vários anos, e a confiança, uma vez quebrada, era difícil de reconstruir. Mas Maia Silva também havia visto como as dinâmicas sociais podiam mudar rapidamente quando as pessoas tinham permissão para mudar seu comportamento. Acho que é possível, Maia Silva disse finalmente, mas exigiria mudança genuína, não apenas desculpas, e levaria tempo, provavelmente muito tempo, para provar que a mudança foi real. Vitória Albuquerque assentiu, parecendo entender a magnitude do desafio à sua frente. Você poderia me ajudar? Vitória Albuquerque perguntou hesitante. Eu sei que não tenho o direito de pedir, especialmente depois de tudo que eu te fiz passar. Mas você é a única pessoa que nunca pareceu ter medo de mim, e acho que isso pode ser o que eu preciso. Alguém que não me deixe voltar aos velhos padrões só porque é mais fácil. Maia Silva ficou surpresa com o pedido e a aparente sinceridade por trás dele. Ajudar Vitória Albuquerque a se reconstruir como uma pessoa melhor seria um trabalho desafiador e potencialmente frustrante, sem garantia de sucesso. Por outro lado, a alternativa era deixar Vitória Albuquerque descobrir as coisas por conta própria, o que poderia resultar em um crescimento genuíno ou em um mergulho na amargura e no ressentimento. Eu não posso te consertar, Maia Silva disse finalmente, mas posso ser honesta com você sobre quando estiver caindo de volta em comportamento manipulador, se é isso que você está pedindo. O sorriso de Vitória Albuquerque era hesitante, mas genuíno. É exatamente isso que estou pedindo. Elas voltaram ao corredor enquanto o sinal de alerta para a próxima aula começava a tocar. Ao redor delas, os alunos seguiam sua rotina da tarde, mas Maia Silva percebeu que muitas das interações pareciam mais relaxadas e genuínas do que durante sua primeira semana no Colégio Bandeirantes. São Paulo, SP. A mudança não era universal. Sistemas sociais construídos sobre medo e intimidação não se transformavam da noite para o dia. Mas havia uma sensação palpável de que os alunos se sentiam mais livres para serem eles mesmos, em vez de monitorar constantemente seu comportamento para evitar a tensão indesejada da antiga manda-chuva social do colégio. Nas semanas seguintes, Maia Silva observou Vitória Albuquerque lutar com o desafio de reconstruir sua identidade e seus relacionamentos sociais do zero. Não foi um processo fácil. Anos de comportamento manipulador haviam deixado Vitória Albuquerque com poucas habilidades genuínas de relacionamento e muitos alunos estavam compreensivelmente céticos em relação à sua aparente transformação. Mas gradualmente, através de pequenos atos de consideração e desculpas genuínas, Vitória Albuquerque começou a demonstrar que sua mudança era real e não performática. Ela começou a dar aulas particulares para alunos mais novos em matérias nas quais se destacava. Se voluntariou para projetos de serviço comunitário que não recebiam reconhecimento público e, o mais importante, aprendeu a ouvir os outros em vez de dominar todas as conversas. Maia Silva se viu no papel inesperado de mentora não oficial, ajudando Vitória Albuquerque a reconhecer quando estava escorregando de volta aos velhos padrões de comportamento, ao mesmo tempo em que incentivava seus esforços genuínos de crescimento. Nem sempre foi fácil. Os anos de domínio social de Vitória Albuquerque a haviam deixado com hábitos e suposições difíceis de mudar. Mas Maia Silva conseguia ver um progresso autêntico. David Silva surgiu como um dos mais surpreendentes apoiadores de Vitória Albuquerque, reconhecendo em sua luta algo de sua própria jornada, do medo para a confiança. Sua disposição em perdoar o tratamento passado de Vitória Albuquerque a ele serviu como um poderoso exemplo para outros alunos que estavam lidando com seus próprios sentimentos sobre se as pessoas poderiam realmente mudar.
A cultura social do Colégio Bandeirantes, São Paulo, SP, continuou a evoluir ao longo do primeiro semestre de Maia Silva. A remoção da hierarquia baseada na intimidação de Vitória Albuquerque havia criado espaço para formas mais diversas de liderança e organização social. Alunos que antes permaneciam invisíveis começaram a surgir como vozes para a mudança positiva, organizando eventos e iniciativas que uniam a comunidade em vez de dividi-la em categorias de status rígidas. O próprio papel de Maia Silva nessas mudanças permaneceu deliberadamente discreto. Ela nunca quis ser o centro das atenções ou substituir Vitória Albuquerque como um tipo diferente de manda-chuva social. Em vez disso, ela se concentrou em seus estudos e em suas amizades crescentes com alunos como David Silva e Jéssica, contente em fazer parte de uma comunidade mais saudável em vez de liderá-la. Com a aproximação da estação seca e o fim do primeiro semestre de Maia Silva no Colégio Bandeirantes, São Paulo, SP, ela refletiu sobre o quanto havia mudado desde aquele confronto inicial no corredor. Vitória Albuquerque havia evoluído de uma algoz cruel para algo próximo de uma amiga. David Silva havia crescido de uma vítima assustada para um defensor confiante de outros alunos em dificuldades. E o colégio como um todo havia começado a abraçar valores de inclusão e apoio mútuo, em vez de competição e medo. A transformação não havia sido perfeita ou completa. A mudança genuína nunca era, mas havia sido autêntica e duradoura. Maia Silva havia aprendido que a verdadeira força não era sobre a capacidade de derrotar oponentes, mas sobre a sabedoria de saber quando o confronto era necessário e a habilidade de lidar com ele com disciplina e propósito. Mais importante, ela havia descoberto que as lições que seu pai, o Sr. Silva, havia lhe ensinado sobre controle e paz interior não eram apenas sobre desenvolvimento pessoal. Eram ferramentas para criar uma mudança positiva em qualquer comunidade da qual ela fizesse parte. Ao arrumar seus livros no final de mais um dia de aula, Maia Silva avistou Vitória Albuquerque ajudando um aluno mais novo com a lição de casa em uma mesa próxima, explicando pacientemente um conceito difícil, sem nada de sua antiga condescendência ou impaciência. A cena encheu Maia Silva de uma satisfação silenciosa, não porque ela havia mudado Vitória Albuquerque, mas porque Vitória Albuquerque havia escolhido mudar a si mesma. Caminhando para casa através do ar ameno de dezembro, início do verão em São Paulo, Maia Silva entendeu que sua jornada no Colégio Bandeirantes, São Paulo, SP, havia sido sobre mais do que apenas sobreviver às políticas sociais do ensino médio. Havia sido sobre aprender a usar sua força, tanto física quanto emocional, a serviço de algo maior do que ela mesma. Seu pai estava esperando em casa com chá e uma expressão de expectativa, pronto para ouvir sobre mais um dia na história contínua da transformação do Colégio Bandeirantes. "Como estão as coisas hoje?" Sr. Silva perguntou enquanto Maia Silva se acomodava em sua cadeira familiar. Maia Silva aceitou a xícara quente e considerou a pergunta pensativamente. "Melhor", ela disse simplesmente. "Diferente, mas melhor." Sr. Silva assentiu, compreendendo à sua maneira discreta que algumas vitórias não eram medidas em confrontos dramáticos, mas no acúmulo gradual de pequenas mudanças positivas que eventualmente transformavam comunidades inteiras. Lá fora, na janela, a primeira chuva forte de verão começou a cair, envolvendo o Colégio Bandeirantes e a cidade de São Paulo em um frescor purificador que parecia simbolizar a possibilidade de novos começos e segundas chances para todos dispostos a abraçá-los.